Olá, sejam bem-vindos! Meu nome é Leonardo e estamos começando o Profusão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os misteriosos círculos nas plantações. Isso mesmo, se você já gostou do tema, já senta na cadeira, pega aquela pipoca, aquele refrigerante. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Se você já quer fortalecer a gente agora no começo, já vai deixando logo aquele like. E eu vou parar de enrolação e bora pro vídeo! Círculos nas plantações. A gente sempre assiste, vê, lê sobre, tanto aparece em filmes como sinais, ou se não em séries, até desenhos. No caso, a gente sempre se depara com aquele agricultor chegando no meio da sua plantação lá e vendo que uma parte da sua plantação foi dobrada como uma espécie de símbolo, né, que só pode ser visto do alto. Na realidade, o nome correto, né, desses símbolos são agroglifos. Os agroglifos, eles são símbolos que eles podem variar de tamanho, né? Normalmente eles tendem a ser ou redondos, né, ou de formato quadrado ou retangular, e que podem ter diversos tamanhos, desde serem realmente muito grandes e até mesmo alguns que são bem menores e muito mais simples, né? Porque às vezes dentro deles existem algumas formas geométricas complexas e tudo mais. Mas os agroglifos, eles normalmente são encontrados, hoje em dia já é um fenômeno mundial, né, que já se espalhou pelo mundo inteiro. Vários países, né, registram esses agroglifos, mas a grande maioria deles tem até a sua temporada na Inglaterra. Na Inglaterra, normalmente, esses agroglifos eles são achados, normalmente zonas que têm média e alta população, né? E normalmente eles estão perto de alguns pontos turísticos, como Stonehenge, ou se não, algumas trilhas de caminhada, alguma coisa que alguém vai parar para ver. Consequentemente, chamar atenção para essas grandes imagens que são criadas em plantações de cevada, trigo, milho, diversos tipos de plantação podem ter né, esses símbolos criados ali. Um ponto importante para a gente diferenciar esses agroglifos, né, e o que são chamados, né, de marcas, né, ou manchas arqueológicas, que principalmente na Inglaterra se tem bastante, é que esses agroglifos eles normalmente aparecem do dia para noite, né? Então um belo dia você passou por aquele campo e no outro dia você vai passar por lá e vai ter um grande símbolo feito lá. E normalmente, né, essas manchas, né, que eles chamam, né, ou essas características arqueológicas, normalmente quando você tem alguma construção em pedra por baixo, tende a afetar a forma de crescimento das plantas na parte de cima. Então normalmente nesses lugares que ainda são sítios arqueológicos não estudados, né, ou que ainda não foram explorados, normalmente você acaba tendo uma diferença ali, até mesmo de tonalidade, por exemplo, da cor da grama, da altura e tudo mais, dos pontos que existe alguma construção embaixo, dos pontos que não existem. Então esses agroglifos, eles são coisas que eles aparecem realmente muito rápido. Aí você vai me perguntar, né? Léo, mas quando que essas coisas começaram? É recente, não é? Bom, os primeiros relatos que a gente tem sobre esses agroglifos, né, aparecendo, foram achados por um britânico, Robert Plot, em 1686. Ele notou ali que ele estava fazendo algumas expedições e ele acabou achando anéis e arcos de cogumelo no chão, né, e propôs que aquilo ali poderia ter sido feito por alguma coisa que tenha vindo do céu, ou alguma tempestade, alguma coisa assim, poderia ter criado aqueles símbolos ali que ele achou. Outro relato antigo que a gente tem desses círculos nas plantações foi um cientista amador chamado John Range, que acabou achando num campo ali próximo do lugar que ele estava trabalhando diversos círculos, que ele deduziu que teriam sido feitos por tempestades, né? As tempestades poderiam ter movido o vento e conseguido dobrar a vegetação ali para fazer aqueles círculos que ele acabou achando. Mas realmente esses círculos eles só tomaram uma proporção realmente grande em 1991, relativamente recente, em que Brower e Charley foram aparecer nas manchetes, né, como sendo quem estavam criando esses círculos, né. Eles foram, né, em rede de TV aberta lá na Inglaterra e afirmaram que eles que tinham começado todo esse processo de fazer círculos nas plantações e tudo mais, e que eles eram responsáveis e nenhuma outra hipótese era válida. Eles ali ao vivo fizeram alguns círculos, né, utilizando materiais muito simples como madeira, 2 pedaços de corda, só mesmo para ir dobrando, né, a
vegetação para ir construindo esses círculos. Nesse caso mesmo, desses dois, né, que a gente vai chamar aqui de uma forma, né, pelos primeiros nomes, Doug e o David, né, que são os primeiros nomes desses dois rapazes. O Doug e o David, eles acabaram fazendo isso daí e que foi chamado um especialista em círculos, né, ele aprovou, atestou que realmente era um círculo verdadeiro e que depois se mostrou sendo apenas uma farsa dos dois. Eles também falaram que todos os círculos feitos de 1987 para trás, eles tinham sido os responsáveis. O que depois se tornou não sendo muito verdade, porque eles falaram que eles tinham feito mais de 300 círculos, né, nas implantações, e na realidade houveram, né, a aparição de mais de 1000 círculos durante todo esse período. Mas eles serviram, né, esses dois rapazes, eles serviram para inspirar o que seriam uma segunda e até uma terceira geração de produtores de círculos e implantações, né, de produtores de agroglifos. Até hoje em dia, você ainda acha, né, existem as temporadas lá na Inglaterra que começam a pipocar círculo no país inteiro e que vários agricultores, né, relatam. Poxa, hoje apareceu um círculo na minha plantação. Agora a gente vai para algumas hipóteses que poderiam criar esses círculos. A primeira seria dos fenômenos naturais. Já existem alguns cientistas estudando isso, porque nem todos os círculos são explicados, né? Então já tem alguns cientistas estudando, né, a questão desses círculos aparecerem por conta de tempestades, ou se não, raios, meteoritos e até raios globulares, né? Como se fosse um raio em formato de um globo que ele possui grande energia, que ele poderia, né, ainda não foi constatado que esses raios existem, é uma hipótese da ciência, mas que eles poderiam gerar esses círculos no meio das plantações. A segunda hipótese, e que as pessoas da mídia, né, e todo mundo acaba falando, não, com certeza é isso, é a hipótese paranormal. Meu Deus. Que esses círculos são criados por alguma força que a gente não conhece. Na grande maioria, ou aliens, né, como eles costumam dizer, que as naves espaciais que descem ali acabam fazendo esse círculo porque a vegetação não está quebrada, ela só está deitada, então não poderia ter sido feito pelo homem e nem por nenhum fenômeno natural. Isso normalmente, né, quem acredita em ETs e OVNIs acaba dando essa hipótese, né, para como esses círculos são criados. A terceira hipótese de como esses círculos, né, implantações podem ser criados foi dado em 2009 pelo Procurador-Geral da Ilha da Tasmânia, que ele informou que diversos círculos estavam aparecendo e que eles tinham descoberto o porquê esses círculos estavam aparecendo lá na Tasmânia, e que na realidade era uma atividade animal. No caso especificamente, cangurus australianos, né? Esses cangurus eles teriam invadido ali uma plantação de papoulas. Para quem não sabe, papoulas elas têm algumas propriedades que podem ser alucinógenas, né? E que poderia ter afetado os animais para fazer com que eles pulassem em círculos. E isso fez com que diversos, né, agroglifos fossem encontrados, mas posteriormente foi constatado que realmente tinham sido os cangurus que tinham feito esses círculos nessas plantações. Bem louco! Chega a ser até engraçado essa história, né? A quarta hipótese, né, que poderia causar esses agroglifos, né, de forma natural, seriam alterações nas plantações. Mas como isso daí poderia acontecer? Basicamente, existe uma parcela dos cientistas, né, que estudam agroglifos de forma real, né, de forma convicta, e de que esses agroglifos poderiam aparecer devido, às vezes, alguma substância na Terra, que às vezes está presente em determinado ponto e não mais em outro, e que poderia causar que esses círculos, né, que tivesse uma deficiência no crescimento da planta dentro desses círculos e que fora não estivesse sendo afetado. Então, de repente, algum processo químico ali da própria Terra poderiam causá-los. O próximo e último, né, seria o magnetismo, né? Esse talvez seja o menos comprovado, né, que tem menos gente que aposta nele, que seria que, conforme a gente já sabe, né, o Polo Sul e o Polo Norte eles estão se movimentando pela Terra, claro, poucos centímetros por ano, mas eles estão se movimentando. E essas mudanças poderiam causar, né, em determinados pontos da Terra, algumas fortes ondas elétricas, e que talvez pudesse formar esses agroglifos. O fato é que até no folclore da Inglaterra, né, e dos países europeus, existe uma criatura que criariam esses círculos, que seria conhecido como o demônio ceifador. O sangue de Jesus tem poder! Ele foi retratado em 1678 em uma gravura, né, mostrando ele fazendo esses círculos. Acabou que a partir dali a lenda ganhou grandes proporções, né, já que esses círculos eles são vistos já faz muito tempo. Então o pessoal já fala: não, foi o demônio ceifador que fez esses círculos aqui na nossa região e tudo mais. A gente tem que ficar esperto, tem que tomar cuidado. E tudo mais. Um outro ponto, né, interessante pra gente falar sobre eles é que geralmente os agroglifos, eles, desde o seu aparecimento, né, até 10, 15 anos atrás, eles eram mais vistos em países ocidentais. Então, países ocidentais normalmente eram onde eram vistos esses agroglifos. Países orientais é muito mais raro de você ver. Hoje em dia já tem alguns acontecimentos registrados, né, no Japão e alguns outros países da Ásia. O fato é que
os registros não apontam para agroglifos em países muçulmanos. Aí agora a gente precisaria de repente estudar isso para tentar entender melhor o que teria a ver, né, com que os países ocidentais e alguns asiáticos tivessem e países muçulmanos não registrassem esses tipos de agroglifos. Mas o que a gente já sabe é que eles poderiam, né, ser formados por diversas formas, diversas maneiras diferentes, né? E com isso, uma grande parcela deles, né, hoje em dia já se sabe, é criado pela gente, né, pelos homens. Em alguns países já estão existindo sanções legais a quem faz esses agroglifos e é pego. Foi no caso da Hungria, em que 2 jovens, o Garbor Datax e Robert Dallos, eles tinham menos de 18 anos, né, na época eles estavam com 17 anos, mas eles foram aí autuados por terem feito esses agroglifos na plantação de um vizinho. E acabou que eles foram julgados, foram pro juiz, o juiz acabou dando só uma pena, não chegou dando uma pena, né, acabou dando uma multa, né, pros pais deles. O agricultor que foi lesado queria pedir aí um valor de até 3.000 euros, mas na realidade o juiz acabou dando apenas 30 euros, né, de multa para os pais de cada um, para servir só como aprendizado. O que acaba, né, virando às vezes só como aprendizado. Em um outro país, no Reino Unido, Matthew Williams, em 2000, ele foi o primeiro homem preso por fazer esses círculos em plantações. Ele acabou sendo detido, porque pegaram ele fazendo isso daí, chamaram a polícia, ele acabou sendo levado. Ele foi realmente preso pelo fato, e ainda acabou tendo que pagar uma multa de 100 euros pelo ocorrido e mais 40 euros por danos. Então a gente vê que não é brincadeira, assim, por mais que as pessoas levem como brincadeira, realmente acaba afetando a vida de quem trabalha com isso e quem produz, né? Porque realmente, às vezes, esses agroglifos, né, eles acabam sendo gigantes, acabam devastando ali a plantação dos agricultores, né? Mas o fato é que agora a gente deixa com vocês, pra vocês falarem: ah não, Léo, é ET que faz isso mesmo. Não, Léo, é gente, esse papo aí de ET não existe. Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. Se vocês assistiram o vídeo até agora, se você não se inscreveu, já se inscreve, tá? Se você não se inscreveu no começo, aproveita agora, já deixa aquele like que fortalece demais. Se vocês estão gostando, deixa aí nos comentários, avisa a gente, fala assim: ah, Léo, tô curtindo pra caramba, da hora esse tema, faz sobre esse, indica pra gente temas. A gente tá postando por semana 2 vídeos. Se você ainda não ativou o sininho, já ativa pra você não perder os próximos. No mais, a gente vai deixando o nosso obrigado aqui. Valeu por ter ficado até aqui e falou! Em que Bower e Charlie foram